Boa noite, boa noite. Vamos começar agora o nosso quarto dia, meditando aqui, rezando com Nossa Senhora Rosa Mística. Que vocês sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos sair essa noite aqui perfumados, né, com o perfume da fé. Hoje nós vamos falar sobre o perfume da fé. Seja bem-vindo, Eduardo, muito bem-vindo ao nosso quarto dia da nossa quarentena. Dona Margarete, que alegria tê-la aqui conosco, né? Todos esses dias fiel à quarentena. Que alegria. Eu tenho certeza que Nossa Senhora está feliz com a sua fidelidade. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos meditar o nosso quarto dia, né? O perfume da fé. Olha que perfume importante, hein, para nossas vidas. O perfume da fé. Vamos esperar aqui algumas pessoas. Eu acredito que hoje o Gregório vai conseguir entrar, se Deus quiser. Então, vamos... Ah, acabou de entrar aqui. Fazer juntos aqui, né? Pela primeira vez, a nossa meditação. Meu celular não tá me ajudando muito aqui, não. Peraí. Opa, que bênção! Deu certo, né, amor? Deu certo. Hoje deu certo, né? Muito bom, Eita, muito que bom. alegria poder estar aqui, né, amor, para a gente poder meditar Verdade. juntos esse quarto dia do perfume da fé, o quarto dia da nossa live oracional, né? Então é uma bênção, né? Acredito que muita gente deve estar já já acompanhando aí. Sim, sim, verdade. E que perfume importante, hein? Perfume Muito, da muito. fé. Que virtude importante. Ei, Cristiane, seja bem-vinda. Ei, Cris, Seja muito tudo bem? bem-vinda. Sejam bem-vindos todos, né, que têm nos acompanhado aqui na nossa live oracional. Né, nós já vamos desejando aí que Nossa Senhora possa ir passeando aí, né, intercedendo aí por cada um de vocês, passeando no lar de vocês, trazendo toda a graça da bênção, né, para essa noite. Que seja de fato uma noite bem abençoada, repleta das graças do céu. E você pode, né, também convidar outras pessoas. Do lado aí, tem tipo um aviãozinho, né? Quando você clica nele, vai aparecer todas as pessoas que te seguem. Aí você pode convidá-las, tá? Para participar também, que às vezes a pessoa está lá em casa, está em algum local, né? E aí se depara, né, com uma live abençoada dessa, não tem dúvida que ela vai querer participar conosco, né? Porque hoje a gente vai exalar o perfume da fé de Nossa Senhora Rosa Mística, né? Nos corações de cada um de vocês. Verdade, verdade. Deus quer falar muito conosco hoje, né? Deus quer falar muito conosco. Especialmente porque a fé nos liga a Deus, né? Ela é um elo de ligação importantíssimo para a nossa relação com Deus. Então, que Ele fale, né? Que Ele fale muito aos nossos corações nessa noite de hoje. Que bênção, que bênção. E olha que a gente está no quarto dia, né? Só lembrando as pessoas que a gente está meditando os 40 dias, né? Meditando e rezando os 40 dias. E esses 13 primeiros dias fala das virtudes da Virgem Maria, ou seja, dos seus perfumes. E somos convidados a meditar, a rezar com esses perfumes, para que a gente possa também ter em nós essas virtudes de Nossa Senhora, né? Nós possamos aprender com ela. E a tarefa também, todo dia tem uma tarefa. Cada tarefa, ela vai nos ajudando a vivenciar na prática, né, a espiritualidade de Nossa Senhora Rosa Mística. Sim, então o livro é este, né? Não sei se todos já têm, já adquiriram, conhece esse livro, né? Tem seu livro Rezando 40 Dias com Nossa Senhora Rosa Mística. É, quem já está acompanhando a gente aí nos demais dias já nos ouviu falando, né? Que Nossa Senhora nos inspirou. Estávamos aí em uma viagem, Nossa Senhora nos inspirou realmente a escrita desse livro. Já vinha nos pedindo, né? Esse livro que fosse realmente um livro
oracional, que pudéssemos ter essa experiência mais profunda com ela. Então surgiu, né, então, essa experiência dos 40 dias com Rosa Mística. Até então nós tínhamos a trezena, né, os 13 dias. Então agora surgiu os 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. E de fato é uma experiência, é para ser uma experiência de amor com ela, de forma que nós possamos experimentar as três rosas, né? A profundidade das três rosas. Ela tem, se a gente olha a imagem dela, ela tem a rosa amarela, a vermelha e a branca, né? Representando aqui a oração, sacrifício e penitência. E esse livro é uma proposta, assim, para que nós possamos vivenciar de uma forma prática, né? De uma forma bastante prática, isso que é a mística de Nossa Senhora Rosa Mística, né? O que é realmente que proposta é essa que ela traz para a gente através do sacrifício, da oração e da penitência, né? De forma que a gente possa aplicar em nossas vidas. E as promessas dela são de graças, né? Graças para nós que estamos rezando e graças para todos aqueles por quem vamos rezar, né? Então, seja bem-vinda, Caroline, conosco, né? Todos os dias. Que alegria, Sandra. Lu, não é isso? Lu Couri, acho que é isso. Sejam bem-vindas, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Então vamos lá, né? A gente sempre começa, né? Quando a gente vai na página 35, né? Tem as orientações, a gente começa invocando o Espírito Santo. Então vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos agora pedir, né, que o Espírito Santo venha até nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Nós pedimos agora, Jesus, tu que soprastes em Pentecostes o Espírito Santo sobre os discípulos, e eles aumentaram a sua fé, e eles se tornaram discípulos, né, com uma fé carismática, com uma fé capaz de enfrentar todas as dificuldades, com uma confiança inabalável em Deus. Então vamos suplicar agora, meus irmãos, peça o Espírito Santo, diga para ele: vem, Espírito Santo, tu que moras em mim, vem agora me santificar, vem agora aumentar a minha confiança em Deus, como Nossa Senhora tinha, tua esposa. Vem, Espírito Santo, agora com esta fé que se lança como uma criança nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, agora tirando todas as dúvidas, inseguranças, medos. Vem agora sobre nós, Espírito Santo, e nos batiza agora, Espírito Santo. Vem agora porque tu vai me fazer compreender a meditação. Tu vai me fazer uma oração com um coração generoso, confiante em Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, eu me abro à tua vontade, Espírito. Vem me ensinar aquilo que eu ainda não sei. Vem convencer o meu coração. Vem abrir o meu coração para a vontade do Senhor. Vem me dar a graça, Espírito Santo, de uma fé firme, profunda, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, eu me abro a Ti, Espírito Santo de Deus. Eu autorizo a Tua presença e mais do que isso, eu desejo, Espírito Santo, e quero, Espírito Santo, que permaneças comigo e traga, Espírito Santo, a graça dos Teus dons e carismas. E nessa noite nós te pedimos a graça do dom da fé. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem aportar-se do nosso coração, Espírito Santo, da nossa mente, do nosso espírito. Amém. Amém. Bendito seja o Espírito Santo. Bendito seja. Então nós vamos pegar aí a nossa meditação do quarto dia, né? Do perfume da fé. Quem tem o livrinho está na página 49. Então nós vamos meditar, fazer essa meditação da página 49. Ora,
sem a fé é impossível agradar a Deus. Vou repetir. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele recompensa os que o procuram. E aqui, se você está acompanhando hoje pela primeira vez, você vai perceber que nós sempre introduzimos ali com um trecho bíblico. Essa aqui é uma passagem que está no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E aí nós vamos ler um texto agora, que é um texto que Nossa Senhora foi nos inspirando. Ao começarmos a escrever esse livro, né, em obediência também àquilo que ela suscitou em nossos corações, ela foi suscitando em nós, foi nos inspirando as palavras, né? Então, foi nos inspirando alguns textos, e esse é um dos textos, tá? Como uma fala dela mesma. Minha fé nasceu desde quando eu era pequena. Quando os meus pais foram me ensinando e me levavam ao templo para aprender tudo sobre a história da salvação do meu povo. Desde criança, eu senti uma força em meu coração que me atraía para Deus, como uma rosa que está ligada ao jardim de sua origem. Sentia-me ligado ao paraíso, o jardim celestial, e amava escutar as histórias da fé de personagens como Abraão, Moisés, os profetas, mulheres como Esther, Ruth e Judite. Meu coração ansiava por saber mais e fazer memória nas grandes festas e celebrações. Toda a minha confiança foi crescendo e fui depositando minha vida nas mãos de Deus. Eu ficava pensando e meditando sobre o plano de Deus. Até que um dia fui surpreendida pelo arcanjo Gabriel. Uma cena que nunca saiu da minha mente, do coração e da minha alma. Tive medo a princípio, e foi minha fé que me levou a proclamar: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. Eu não me esqueço da expressão do arcanjo Gabriel, que ficou mais iluminada com seu divino sorriso. O céu se alegrou. E hoje? Será que quando meu filho vier, vai encontrar fé sobre a terra? Ó meu filho, ó meus filhos, alimente sua fé. Aprenda a história da salvação. Leia e medite a palavra de Deus. Ensine a seus filhos as maravilhas do amor de Deus. Os pais estão deixando o mundo formar seus filhos, e estes não aprendem a admirar os heróis bíblicos, nem a conhecer e se sentirem atraídos pelas virtudes dos santos. Lembre-se do que meu filho disse. Ele respondeu: porque é pequena a vossa fé. Pois na verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a este monte: sai daqui para lá, e ele sairá. E nada vos será impossível, como narrado em Mateus capítulo 17. A oração com a palavra de Deus é poderosa para fazer crescer em você o perfume da fé, eliminando dúvidas, desconfianças e incertezas, para que não se desvie nem pela direita nem pela esquerda do caminho de Deus. Desde o anúncio do arcanjo Gabriel, passei por muitas provações. Tive de conviver com desconfiança de outros em relação à minha gravidez. Tive que fugir para o deserto às pressas. Não tinha clareza de tudo. Sofri pelo calvário de meu filho. E neste deserto das dificuldades é que nasceu a rosa que exalou o perfume da fé. Nas provações e dificuldades, esse perfume vai amadurecer. Meu filho, confie no Senhor e em minha proteção. Eu e meu divino Filho estamos contigo. Amém. 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 Que lindo, né? Muito. Que lindo, gente. Que lindo, assim. E percebe que Nossa Senhora já vai nos inspirando, porque nós podemos falar: nossa, mas a minha fé não é tão grande, a minha fé não é tão profunda. Mas aqui ela mesma já vai trazendo como nós devemos fazer, o que devemos fazer para aprofundarmos a nossa fé, para alimentarmos a nossa fé e fazê-la com que ela cresça. Né? E olha que Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho do grão de mostarda, que o que nós pedimos para o monte sair daqui para ali, ele vai. Imagina quão pequena é a nossa fé.
Então, como precisamos alimentar a nossa fé? E aqui Nossa Senhora vem falando, né? Alimente a sua fé, aprenda a história da salvação, leia e medite a palavra de Deus. Então, será que nós estamos lendo e meditando a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem alimentado a nossa fé? Será que nós temos deixado essa palavra frutificar em nós? Né? Será que nós estamos realmente dando espaço para a palavra de Deus e fortalecendo e aumentando a nossa fé, não só o nosso conhecimento de Deus, mas o nosso amor e a nossa entrega a Deus? Eu estou fazendo um curso de Padre Paulo Ricardo. O título do curso é Como Educar os Filhos para o Céu. E eu super recomendo para todas as mamães, papais, tias, professores, né, que tiverem realmente interesse e que lidam com o público, né, especialmente crianças, adolescentes, como é importante, com a riqueza desse curso. E por que eu me lembrei disso agora? Porque aqui Nossa Senhora também foi nos suscitando que uma grande realidade de hoje, que muitas vezes nós pais temos deixado o mundo formar nossos filhos. Né? A gente olha pelas escolas, por exemplo, é uma preocupação tão grande em fazer com que eles sejam médicos, doutores, né? Sei lá mais o que, sejam N profissionais aí, mas será que estamos cuidando da pessoa que está crescendo, que está se desenvolvendo ali? Daquela pessoa que antes de qualquer coisa é filha de Deus, nasceu para Deus e precisa voltar para Deus? E por que eu me lembrei desse curso de Padre Paulo Ricardo? Porque lá ele fala, ele usa um tema que é um tema realmente que ele escolheu, ele designa a fé como amor passivo. Amor passivo. E aí ele vai explicando que a fé presume que nós creiamos que somos amados, que nós creiamos que nós temos um Deus por nós, que cuida de nós, que não precisa esforço nosso para termos um Deus por nós, ele já está por nós. Ele que nos criou e ele nos ama, independente do que nós sejamos. Então, ele vai, né, traçando todo um raciocínio em relação a isso. E é muito lindo, né, nós sabermos e acreditarmos nisso. E para isso é necessário fé, né, para nós realmente acreditarmos que nós não somos, como dizer, nós não somos simplesmente jogados no mundo. Não estamos aqui por um acaso. Né? Nós não somos frutos de um acaso. Né? Nós somos frutos de um Deus, de um amor misericordioso, imenso de um Deus por nós. Né? E essa experiência desse amor crescendo em nós precisa ser alimentada. Né? Ok, eu sei que tem um Deus, mas ela precisa ser alimentada. Por quê? Nós temos lá na parábola do semeador que a palavra às vezes cai ali num terreno ali pedregoso ou espinhoso, né? Um solo sequioso, e ela não produz frutos. Então, nós precisamos fazer com que o solo do nosso coração seja aquele solo produtor de frutos, seja um solo bom. Para isso, a palavra de Deus tem que estar frequentemente alimentando o nosso coração e a nossa vida. Né? Frequentemente, nós precisamos recorrer à palavra como fonte de inspiração, mas a fonte de luz. Ela tem que ser a luz que ilumina os nossos caminhos. Eu vou falar para vocês, nos momentos mais desérticos da minha vida, e é tão interessante como realmente isso é uma palavra de fé, de verdade, que nos momentos mais difíceis da minha vida eu experimentei exatamente isso. Como eu me sentia sozinha, eu não sabia, eu não tinha ali nem com quem partilhar ali aquelas situações, e eram realmente bastante delicadas, aquele momento que eu vivia, não dava nem para partilhar com muita gente. Então, eu chegava em casa às vezes e chorava. E eu pegava a palavra, e quando eu pegava a palavra, gente, era como se Deus estivesse ali revelando-se para mim. É como se ele falasse assim, filha, eu tô aqui. Eu conheço sua dor, eu conheço, eu tô aqui caminhando junto com você. E olha para você ver que interessante que Nossa Senhora nos inspirou aqui no final, né? Ela fala assim, é nas provações e dificuldades que esse perfume da fé vai amadurecer. E é verdade. É verdade. Para Nas provações. amadurecer, né, amor? Como é que Para é? amadurecer, Exato. a fé para amadurecer, ela precisa passar por dificuldades. Ela só é provada
quando a gente tem que confiar em Deus, quando a gente tem que confiar plenamente em Deus, quando a gente às vezes não tem mais o controle da situação, né? Que aconteceu quantas vezes, né, com os discípulos, e o próprio Jesus passou por isso, né? Porque ele nessa terra, né, quando ele diz ali, né, ele confia totalmente em Deus, né? E se entrega àquela missão, né, aquela proposta de morrer por nós, né? Ali no Getsemane, né? Naquele momento, ele se entrega a Deus e ele também sentiu a secura, né, ali, porque aquele momento de sofrimento, ele não experimentava o sentimentalismo de Deus, de nada, ele Verdade. teve que confiar plenamente no Pai, né, até chegar no final na cruz e falar, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né, uma confiança total, né, como Nossa Senhora também, né, nessa confiança total, né, completa que ela tem e que nesse perfume nos ajuda a exatamente isso, dizer assim, o quanto que a gente precisa confiar em Deus, entregar a Ele as nossas causas, entregar para Ele as nossas situações, as nossas dificuldades, saber que Ele está lidando com a situação, né? E saber que não importa a dificuldade que a gente passa, como ela diz aqui no final, eu e meu divino filho estamos contigo. Verdade. E Deus se agrada da fé, como se agradou da fé de Abraão, de Moisés, de Noé, de Paulo, de tantos outros, né? De Pedro, de tantos santos, né? Hoje, dia de Santa Rita de Cássia, ela que entregou completamente, né, a vida dela a Deus, né? Depois da morte dos seus filhos, do seu marido, dos seus filhos, ela se entrega completamente a Deus, né? Então, essa experiência, né, de entrega, né, completa, né, à misericórdia e ao amor de Deus. Verdade, verdade. E como é maravilhoso saber que não estamos sós, né? Que não somos jogados nesse mundo, estamos aqui, né, lutando sozinhos com as nossas lutas diárias, né? Que não, nós temos um Deus por nós e um Deus que ainda não bastasse ser um Deus conosco, ainda nos dá uma mãe para caminhar conosco, né? Nossa, é muito Uma amor envolvido, bênção, né? né? Muito amor. É muito amor Bom, envolvido. então vamos para o desafio do dia. Vocês Vamos sabem que lá. todo dia, após a meditação, né, a gente normalmente lê o desafio do dia, né? E o desafio do dia de hoje, sabem qual é, gente? Meditar e rezar com a carta aos Hebreus no capítulo 11. O capítulo 11 dos Hebreus é uma carta, né? É, escrita, né? Não se sabe por quem, se é por Paulo, por outro. E o capítulo 11, ele tem, gente, uma mensagem lindíssima sobre a fé. Mas linda, maravilhosa. Gente, para mim uma das partes da Bíblia, eu gosto de muitas partes da Bíblia, né? De maneira especial, e essa é uma delas. Eu vou ler para vocês como eu acho lindo, né? E a gente já vai cumprindo a tarefa, né? Meditando, né? Essa tarefa, pensando sobre ela, mas vocês vão ver como ela é maravilhosa, como ela nos remete, né, a esse perfume da fé. Então, vamos lá, né? Começa do versículo 1, tá? Até o 11, né? Capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi criado e o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, até o versículo 5. Quero parar aqui um pouquinho. Olha para você ver, né? Quando fala do Caim, quando fala de Enoque, usa sempre a expressão, quando fala de Abel, desculpa, né? Não de Caim, não de Abel, fala sempre de que eles agradaram a Deus, né? Então, que Abel, mesmo depois de morto, o testemunho dele, o sacrifício dele agradou a Deus, que até hoje ainda fala. Olha para você ver, né? Mesmo morto ainda fala. Enoque, vocês sabem a história de Enoque na Bíblia, né? Conta que ele foi
transladado, né? Ele transladado ao céu, né? Porque ele agradar a Deus. Olha para você ver como a fé é importante, né? Aí eu vou continuar no versículo 6, a partir do versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ele ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Por estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por isso, os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Aí eu vou parar aqui, né, para um pouquinho. Olha para você ver, falou, né, passou aqui por Moisés, por Noé, passou por Abraão, passou por Sara, né? Ou seja, Noé acreditou, né? Acreditou, temeu a Deus, acreditou e pela fé construiu a arca, né? Mais do que isso, né? A gente diz aqui, Abraão, né? Para um lugar que ele não conhecia, não sabia onde que era, acreditou em Deus e foi, né? Então, para um local que ele nem conhecia, né? E mais do que isso, Sara, né? Concebeu a luz já fora da sua idade, né? Então, todos esses, eles não viram a promessa como nós vimos, não. Nós vimos a promessa em Jesus Cristo já, eles não viram, né? Olha para você ver que importância é isso, eles não viram, né? Mas eles creram, né? Eles creram que eram estrangeiros, peregrinos nessa terra, né? Olha que bonito isso, gente. E o texto vai continuar falando mais ainda desses antigos, desses profetas, né? E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Imagina bem, gente, Deus prometeu para Abraão filho, deu a Abraão filho. Depois Deus fala, não, seu único unigênito, o filho que eu te dei, agora você vai ter que sacrificá-lo a mim. Deus estava provando a fé de Abraão, né? E Abraão acreditava tanto, porque diz aqui quem escreveu, que Abraão sabia que Deus era capaz, né? Que Deus tinha força para ressuscitar o seu filho dos mortos, né? Olha para você ver, por isso que Abraão, Deus disse, né? Abraão, olha, né? Olha para as estrelas, eu te darei um povo tão numeroso que você não é capaz de contar como as estrelas do céu, né? Olha como vai sendo profundo a gente ver a fé, gente, desses homens.
que quando não tinha nada, né? Não tinha Jesus Cristo, não tinha os profetas ainda, né? Eles foram confiando totalmente em Deus. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo de pecado, tendo por maiores riquezas a Cristo do que os tesouros do Egito, né? Ou seja, a herança de Cristo do que aos tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz, né, os espiãos. Que mais direi? Falta-me ainda tempo contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reis, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, gente, né? Como a gente tem, né? Diáconos fugiu aqui agora, acho que era São Lázaro, né? Tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelo desertos e montes e pelas covas e cavernas desta terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, todos estes não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor para nós, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, ou seja, não chegassem à perfeição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, é um texto para meditar assim, né? O dia inteiro amanhã. Um dia inteiro amanhã, essa noite amanhã. Gente, olha que coisa, né? E eu pergunto a você, pergunto a mim, pergunto a você, né? Cada um que está aqui, cada um que vai passar, né? A minha pergunta é: e nós, pela fé? O que nós somos capazes de... Se fosse nós estamos escrevendo isso sobre nós, pela fé, o que nós já passamos? O que nós somos capazes de passar? Né? O que nós somos capazes de fazer por absoluta confiança em Deus? O que nós somos capazes de fazer? O que você é capaz de fazer pela fé? O que você já fez? O que você é capaz de fazer? Porque às vezes a gente não fez porque a gente não estava maduro. Né? Será que a gente tem mesmo? Porque a gente fala assim, a gente tem fé, eu tenho fé. Será que eu tenho mesmo? Eu sou capaz de passar o quê? Eu sou capaz de suportar o quê por Deus? Por amor a Ele. Se Ele me pedir, né, para tirar aquilo que eu gosto, né, pela fé, será que eu sou capaz de ser provado? Né? Então, que nós possamos pedir esta graça hoje. Que o Senhor possa nos dar esta graça do perfume da fé. Quero te pedir, Pai Santo, em nome de Jesus e pela intercessão de Rosa Mística, concede-nos a graça de uma fé forte, do grão de mostarda que Jesus falou,
de uma fé carismática, de uma fé de Abraão, de Enoque, de Noé, de Moisés, de uma fé capaz de suportar as dificuldades, de uma fé capaz de saber, né, que a verdadeira promessa está em Ti, Jesus. Dai-nos uma fé forte. Vai pedindo para o Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a Eu minha tenho fé, mas ela é pequena, aumenta a minha fé. Torna a minha fé Aumenta a minha fé. maior, capaz de crer em Ti. Tu estás comigo, Senhor. E que não importa aquilo que eu passar, Tu estás comigo, Senhor. Tu estás conosco, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Concede-nos esta graça hoje. dá-nos essa graça. Dai-nos esta graça. Para a glória do Teu nome, Amém. Senhor. Para que nós possamos também dar testemunho, Senhor. Sim, E sim. que o nosso sacrifício lhe agrade, Senhor. Que a nossa oração te agrade, Jesus. É verdade, Jesus. Agrade. Nós pedimos. Amém? Amém. 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 Então já estamos indo para o final, né, da nossa meditação de hoje. Então nós vamos voltar lá na página 37. 37, onde nós temos a oração para todos os dias após a meditação. Então é uma oração linda, também inspirada por Nossa Senhora. Então nós vamos, você que está com o livro, nós vamos rezar juntos, né? Senão você vai fechando seus olhos e vai se colocando nesse lugar, proclamando essa oração em seu coração. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estiveste aos pés da cruz de teu Filho, estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador. E as leis de Deus não são levadas mais em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar até sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota do teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário. O sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me por tua intercessão. Então vai fechando seus olhos, né? Pedindo essa graça que você deseja pedir ao longo dessa quarentena. Vai entregando no coração de Nossa Senhora para que ela entregue a Jesus. Peça essa graça para Jesus. Já quero entregar para o Senhor a nossa festa da Rosa Mística em julho, na qual toda casa de acolhimento é festeiro, pedindo que muita providência, graça, milagres e prodígios aconteçam. Quero pedir esta graça da fé para os nossos corações dos nossos filhos, das nossas famílias, que o Senhor nos dê essa fé inabalável neste dia de hoje. Rosa Mística, quero chorar contigo. Ensina-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje, quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje quero chorar por meus pecados e pelos pecados do mundo, que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha Mãe Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Então vamos fazer um instante de silêncio, nos imaginando ali diante da cruz de Cristo, contemplando o nosso Deus, que amorosamente se deu por cada um de nós. E agora vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai para finalizarmos. Pai nosso, que estais no céu, que santificado seja o vosso nome.
Venha a nós Venha a nós o vosso reino. Seja seja feita a vossa feita a vossa vontade, vontade, assim na terra assim na como no terra como céu. nos céus. O pão O nosso pão de nosso cada de dia cada nos dai dia nos hoje. dai. Perdoai as Perdoai nossas as nossas ofensas, ofensas, assim como nós e perdoai perdoamos a quem nos a tem quem nos tem ofendido. ofendido. E não nos deixeis E que nos cair em deixe tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos do mal. mal. Amém. Amém. Ave Ave Maria, Maria, cheia de cheia de graças, graças, o Senhor é o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre mulheres, as mulheres, e e bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Amém. Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, né? Olha, amanhã, gente, a gente vai estar no quinto dia, que é o perfume da esperança. Então, nós vamos passar nosso desafio do dia, nós vamos passar hoje, né? Porque nós vamos rezar à noite, porque amanhã é dia de rezar o terço, colocando suas causas ao Senhor por intercessão da Virgem Maria. Então, a tarefa de amanhã é você rezar o terço, colocando pelas causas, né? Suas. Então, amanhã é dia de você confiar em Deus, entregar para Ele tudo, a sua vida, da sua família, né? E as suas causas. Porque o que é o perfume da esperança que nós vamos meditar? É isso aí, colocar esperança em Deus, esperar em Deus. Então é a tarefa de amanhã que você pode já fazer durante o dia, tá? Porque a gente não vai rezar o texto aqui, mas você durante o dia pode fazer, ou amanhã à noite também, né? Antes de dormir pode fazer. Então a gente está adiantando aí o perfume da esperança. Que ótimo. Então, que vocês tenham, que tenhamos, né, todos nós, uma noite abençoada, repleta aí da presença do Espírito Santo em nós, e que essa fé já comece a, como uma sementinha, né, que ela vá crescendo e tomando corpo, tomando espaço em nosso coração e em nossa vida, né? Pois, gente, lembrando que as lives estão ficando gravadas, então se alguém perdeu alguma, pode assistir. Você manda para o pessoal, para o seu grupo, para a sua pastoral, né, para o pessoal rezar. Às vezes eles rezam, gostam, querem acompanhar a gente, né? Então vão divulgando aí, tá bom? Hoje eu ainda estou em Belo Horizonte, amanhã eu já estou em Montes Claros, né? Minha esposa já está com muita saudade de mim, e eu Muita gente, vice-versa, né? muita. Então amanhã a gente já vai estar fazendo, eu já vou estar aí em Montes Claros fazendo aí junto com Eliane. E aproveitando aqui, né? Sei que tem gente de Montes Claros, e Eduardo está aí de Montes Claros, tem mais gente. Sábado a gente vai ter uma feijoada na Igreja Rosa Mística, toda a renda para casa de acolhimento. Então, quem é de Montes Claros está convidado, né, a comprar sua feijoada conosco, ir lá, né, e vai ter um sorteio também de um leitão que nós ganhamos. Então, vai ter música na Rosa Mística, né, no salão paroquial da Rosa Mística, mas pode comprar antes, depois manda no zap aí, manda aí, que a gente dá um jeito de fazer chegar aí, né, os seus ingressos aí, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, boa noite.